Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes em nossa casa, conectados conosco pelas redes sociais, a paz de nosso Mestre e Senhor nos penetre e permaneça em nós, com profundo reconhecimento e com profunda gratidão. Aqui estamos, dando sequência ao estudo do Evangelho. O Evangelho é a um só tempo ciência, filosofia e moral. Como ciência, nos ensina as técnicas, os meios de nos comunicarmos com Deus, com a vida, com a espiritualidade. Como filosofia, nos apresenta uma maneira própria e única de pensar sobre todos os temas essenciais à nossa vida. E como moral, nos remete à espiritualidade, à religiosidade, a uma ética de comportamento. Hoje, iniciamos o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, por título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E começamos, como se faz necessário, pelo primeiro tópico: diferentes estados da alma na erraticidade. O que encontramos especificamente no número 2, mas já no número 1, encontramos referências do Senhor sobre o tema. Vejo na tela do nosso computador a presença de almas muito queridas, das quais me encontrava com saudade, dado o afastamento por alguns dias. Diferentes estados da alma na erraticidade. É este o tema. E para explicá-lo, reporto-me brevemente a um pensamento do Cristo, quando se expressou assim no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha que recomendação carinhosa e sempre oportuna de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja,
O Mestre nos aconselha a calma, a serenidade e a confiança, afirmando-nos existirem muitas moradas na casa de seu Pai, nosso Pai. Com a doutrina espírita, encontramos os mesmos princípios básicos do cristianismo original, do cristianismo do Cristo, antes das enxertias, adaptações e adulterações. É um dos princípios básicos do cristianismo do Cristo e também da doutrina espírita, é justamente o princípio estudado em todo o capítulo 3, pluralidade dos mundos habitados. Não é, pois, a Terra o único planeta habitado. E este princípio está colocado no capítulo 3 do Evangelho, portanto, em seu começo, porque o Evangelho faz-se extremamente indispensável, essencial mesmo, em planetas como o nosso, com tantas injustiças, tantas desigualdades, tantas contradições. E quando Cristo diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, a doutrina interpreta, a doutrina espírita interpreta esta sentença de dois modos. O primeiro, já mencionado, admitindo a existência de vida em outros planetas. A nossa galáxia é composta de bilhões de estrelas, e cada estrela com o seu conjunto de planetas, e no universo temos bilhões de galáxias, com cada galáxia possuindo bilhões de estrelas e cada galáxia com trilhões de planetas. Não é crível, portanto, que Deus tenha colocado vida inteligente somente em nosso orbe. Mas a doutrina espírita atualiza a teologia clássica, faz uma revisão de conceitos, de princípios, mostrando que no além-túmulo são infinitos também os estados emocionais, os estados espirituais. Ou seja, depois da morte do corpo físico, nós encontraremos infinitas possibilidades no que respeita à cultura do espírito, à saúde, à paz, ao conhecimento, ao equilíbrio, à harmonia, à felicidade. Portanto, sendo diferentes como somos aqui na Terra, em graus infinitamente variados, não há como conceber ou admitir que no além-túmulo todos sejamos padronizados com um estado espiritual fixo
e eterno, com os espíritos divididos em 2 ou 3 grupos, ou 4 no máximo: céu, inferno, purgatório e alguns poucos estados intermediários. Allan Kardec, dando amplitude ao pensamento do mestre, expressa-se assim no número 2 do capítulo 3 do Evangelho: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado, infeliz, do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. E Allan Kardec continua tecendo excelentes considerações sobre este aspecto. Assim, a vida na Terra ganha extremamente em importância, em significação, porque agora não podemos mais alegar ignorância, temos a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, informações claras sobre a vida no além-túmulo. E nós precisamos adotar um critério inteligente, sábio, de modo a construir a felicidade possível desde já e a felicidade por vindoura, quando do nosso retorno à pátria espiritual. Como sugestão ainda de bibliografia, recordamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, especificamente os versículos 19 a 24, onde Jesus tece excelentes considerações sobre as riquezas, como, por exemplo, no versículo 21, quando o evangelista anotou: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas energias, a nossa atenção, o nosso trabalho, se voltam para as coisas que consideramos essenciais para as nossas vidas. E para que tenhamos de fato vida eterna, com tudo o que implica essa expressão, vida eterna, precisamos cogitar, nos interessar, buscar desde já tudo aquilo que tem sabor eterno. Enquanto nos fixarmos nos valores transitórios, não há como e por que
criarmos uma expectativa de uma felicidade por vindoura, duradoura, porque o que é passageiro não pode nos ensejar paz duradoura, segurança duradoura. Para isso, precisaremos nos fixar nos valores espirituais, essenciais para a vida na terra e para a vida em qualquer escaninho do universo. E ainda no versículo 20 do mesmo capítulo 6 de Mateus, o Mestre nos recomenda: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. E o sábio Emmanuel, em o livro Pão Nosso, inspirado neste pensamento do Senhor, escreveu no capítulo 156, esta página por título Céu com Céu. Diz Emmanuel: em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa, que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto,
é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Portanto, questão de sintonia, de afinidade, é inferno com inferno e céu com céu. Quem pretenda ir para regiões belas, harmoniosas, felizes, pacificadas, no além-túmulo, desde já necessita trabalhar nesse sentido, trabalhar no sentido de conquistar este céu que traduzimos por harmonia, por paz de consciência, por segurança íntima que decorrem do cumprimento dos nossos deveres. Já citamos aqui em outros estudos, mas certamente não será fastidioso recordar o que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E no seu livro ainda, Pão Nosso, na introdução, Emmanuel nos assevera e sugere: afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Há muitas moradas na casa de meu Pai, assevera Jesus. E ao longo deste capítulo 3, cujo estudo ora iniciamos, veremos, inclusive, que a doutrina espírita nos apresenta uma classificação dos planetas habitados, sendo o nosso planeta ainda, como veremos oportunamente, um planeta de provas e expiações. E se nós desejamos uma condição feliz, ainda que relativamente feliz desde já, e uma condição mais feliz após o retorno à pátria espiritual, precisamos compreender que isto não virá por favor, por privilégio de qualquer natureza. Deus nos dá a vida, nos dá todos os instrumentos necessários, mas o trabalhar, o estudar, o esforçar-se, o melhorar-se, depende de cada um. Por esta razão, imprescindível que nos interessemos pelo estudo, porque o estudo estrutura, capacita, liberta,
e libertando-nos, capacitando-nos, vamos, ao mesmo tempo, tratando as tantas moléstias espirituais que ainda trazemos. Veremos isto de maneira melhor no capítulo 4, mas podemos desde já dizer que a vida na terra funciona como um filtro. Estamos chegando de um passado cheio de sujidades, de impurezas espirituais, funcionando o corpo, funcionando a vida na terra como um filtro para que nos libertemos paulatinamente, progressivamente de todas as nossas sujidades. E o médico espiritual André Luiz vem ao nosso encontro, auxiliando-nos no tratamento das nossas tantas enfermidades espirituais. Hoje trago fragmentos do capítulo 12 do seu livro Agenda Cristã, Ajude Sempre. Recomenda-nos o querido médico espiritual. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. É sempre fácil, diz ele, observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. E o mesmo mentor, amigo, irmão e médico André Luiz, em seu livro Ação e Reação, capítulo 1, Luz nas Sombras, traz um pensamento do instrutor Druso. Confesso que amo toda a série André Luiz, mas este livro, Ação e Reação, pela presença de Druso, um espírito que amo profundamente, este livro nos merece particular afeto e atenção. Druso, no livro mencionado, diz, reportando-se à terra, acresce notar que a terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas, para nós, é valiosa arena de serviço espiritual.
assim como um filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Ou seja, neste planeta de tantas contradições, de tantas lutas, de tantos desencontros, rupturas, é preciso que o cristão desperto e comprometido com o Evangelho faça luz, a luz do amor e do conhecimento, como diz Druso, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. A terra é, portanto, um hospital. E recordando o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a imortalidade da alma, precisamos cuidar já das nossas enfermidades emocionais, espirituais, abreviando assim o tempo de enfermidade e antecipando assim o tempo da cura, para que retornemos em condição melhor quando da nossa desencarnação. E se a terra é um hospital, é também uma universidade. E nós trazemos o pensamento de nossa querida amiga, irmã e mãe espiritual, Joana de Ângeles, do seu livro Momentos de Alegria, capítulo 12, Crucificação Libertadora. Todos nós, sem exceção, estamos crucificados. Não há criatura humana encarnada na terra que não tenha a sua cruz pessoal, particular. Nós devemos reconhecer com o Evangelho que há cruzes e cruzes. Precisamos verificar se a nossa cruz é uma cruz que liberta, que salva, que pacifica, que melhora, ou se é uma cruz que nos prende, que nos algema, que nos infelicita ainda mais. Por que sofremos? Quais as motivações para a nossa cruz? Vale a pena a cruz que estamos carregando por conta própria? Ou será que não está chegando o momento de renunciarmos a essas cruzes inúteis que pesam e nada acrescentam de bom pela cruz libertadora do Mestre? É esse o sentido da página de Emmanuel. E agora apresento alguns retalhos da sua mensagem. Diz ela: a crucificação de Jesus é mais do que um marco assinalando profundamente os fatos históricos da humanidade. Representa uma luz que se expande na direção do futuro, abrangendo todos os períodos por vindouros. O seu holocausto jamais se apagará da memória dos tempos, pelo motivo de ter sido ele, o justo por excelência, que se doou em sacrifício de amor. E Joana
terminará a sua belíssima mensagem nos propondo: se pretendes identificar-te com Jesus, provarás a crucificação nas traves imateriais da renúncia, do silêncio e da abnegação. Quem o ame não transita no mundo indene ao testemunho de fidelidade. Experimentarás solidão, e muitos dos teus anelos se desfarão como névoa ao sol, a fim de que nenhuma ilusão te perturbe a lucidez do amor por ele. Conhecerás de perto o apodo e a humilhação, e confiando não te rebelarás. Provarás o vinagre da ingratidão e o fel do abandono. Terás o coração em chaga moral a doer. Todavia, quando parecer que não mais suportarás as aflições da cruz, ele te aparecerá e suavemente te libertará, conduzindo-te ao seu reino de bênçãos para sempre. E caminhando para o encerramento das nossas reflexões, trago algo do que está no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, que integra a codificação espírita, Código Penal da Vida Futura, em seu item 3. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão, da soma das qualidades. Assim, diz Kardec, a alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquela alma que tem, digamos, 5 imperfeições. E a alma que tem 10 qualidades positivas goza mais do que aquela que tem menos qualidades positivas. E em tudo isto percebemos a justiça, o amor, a previdência, a providência, a misericórdia e a bondade de Deus, que devemos reconhecer presente sempre em nossas vidas. Como propõe Eurípides Barçanufo em seu célebre poema Deus, no último parágrafo: Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam glória a Deus nas alturas, aleluia. Assim seja. Profunda gratidão, com votos de paz a todos os afetos que estão conosco presencialmente e conectados pelas redes. Jesus conosco sempre, sempre.